Bom dia. Ontem, 8 partidos da oposição, com assento e sem assento parlamentar, organizaram uma manifestação. O governo, dentro das suas atribuições e responsabilidades, fez o seu trabalho, nomeadamente através da polícia, para garantir o direito de manifestação e para que as pessoas pudessem manifestar livremente e em condições de segurança, como reza a lei, e em função dos documentos que eles apresentaram, nomeadamente o horário e o trajeto da manifestação. Lamentavelmente, os partidos da oposição não respeitaram o trajeto da manifestação e tentaram e desviaram mesmo do trajeto para virem dirigirem-se ao gabinete do primeiro-ministro e, felizmente, as forças de polícia, de uma maneira muito calma, dialogante, mas firme, impediram-nos de desviar ainda mais do trajeto. Eu decidi falar desse incidente, deixando agora a polícia e o Ministério Público lidar com essa questão, mas decidi falar desse incidente porque amanhã, de novo, as forças da oposição, nomeadamente MLSTP e PCD, têm vindo a apelar às pessoas a manifestarem na Assembleia Nacional às 10 da manhã, durante a sessão plenária em que os deputados da Nação irão discutir, dentre outros diplomas, irão também discutir a composição do Tribunal Constitucional. Esse apelo a manifestar amanhã é um apelo para que as pessoas cometem ilegalidades. A lei da manifestação tem regras, o MLSTP, que tem tantos juristas, conhece perfeitamente as regras, o PCD também, e querem induzir as pessoas a participarem numa manifestação que eles sabem ilegal, em perfeita violação da lei, e que, como toda e qualquer pessoa que comete ilegalidades e viola a lei, as pessoas podem estar expostas, de facto, a consequências. Eu, como Primeiro-Ministro e chefe do governo, eu sou o Primeiro-Ministro e chefe do governo de todos os santomenses, eu tenho a obrigação e a responsabilidade de chamar a atenção às pessoas e eu predisponho a esclarecer ainda tudo o que pode ser esclarecido, de modo que as pessoas agem em consciência. Nós estamos numa democracia, nós somos um dos países mais livres e democráticos em África. É por isso que ontem esses partidos puderam manifestar e é por isso que eles poderão manifestar sempre que quiserem, desde que seja conforme a lei. Eu devo, por conseguinte, disponibilizar-me para que tudo quanto seja motivo de polêmica possa ser esclarecido, possa ser discutido, possa ser mediado, possa ser, de facto, objeto de resolução. Eu falo sempre no interesse de São Tomé e Príncipe, mas o interesse de São Tomé e Príncipe é o interesse da oposição, mas é o interesse também da maioria dos santomenses que escolheram o poder. É o interesse também de nós todos, que é a estabilidade e a preservação da ordem pública.
Daí que eu espero que a senhora e o senhor, jornalista da TVS e da Rádio Nacional, coloquem todas as perguntas que acharem necessárias para esclarecer tudo quanto foi o motivo, o lema e o tema da manifestação da oposição, para que as coisas fiquem esclarecidas. E antes de me prestar a esse exercício, eu quero também deixar claro, são jornalistas e São Tomé e Príncipe é pequeno. E, se calhar, algum quadrante da sociedade irá vos considerar como jornalistas amigos do poder. Eu não faço essa distinção, mas eu sei que a oposição gosta de fazer essa distinção. Há jornalistas do poder e há jornalistas que são contra o poder, ou são da oposição, ou talvez são jornalistas neutros. Eu quis ter essa conversa com outros jornalistas, aqueles que eu muitas vezes ouço dizer que são da oposição. Eu não os considero da oposição, mas costumam ser também catalogados de jornalistas da oposição. Por isso é que eu pedi poder ter essa conversa com o José Bossas, da televisão santomense, e Eleutério dos Santos, da Rádio Nacional. Infelizmente, o senhor Eleutério dos Santos disseram-me que encontra-se doente, e eu aproveito para desejar rápidas melhoras, e o José Bossas está de férias. Mas eu faço esse reparo para ver que eu estou perfeitamente à vontade e para vos deixar também perfeitamente à vontade e até para vos encorajar a colocar todas as perguntas, mesmo as mais ousadas, para que, de facto, as mulheres e os homens santomenses e aqueles que se preocupam com São Tomé e Príncipe tenham a versão, a posição, a opinião do governo e assim possam ter, digamos assim, mais elementos para determinarem a sua conduta. Mas qualquer que seja essa conduta, ela tem que respeitar as leis e ela tem sempre que preservar a estabilidade e o funcionamento regular das instituições. Essa manifestação tratava de várias coisas, mas em geral, maioritariamente foi uma manifestação contra o governo. Daí também a necessidade do governo responder. Eu não sei quanto tempo irá demorar essa nossa conversa, e eu já vejo críticas também da oposição, mas eu quero dizer uma coisa. O primeiro-ministro e chefe do governo de São Tomé e Príncipe tem grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades. E eu assumo as minhas responsabilidades. E quando estamos perante comportamentos que são graves e que querem de facto criar uma situação de confusão no país, de instabilidade e muito mais, cabe ao Primeiro-Ministro usar todos os meios ao seu alcance para evitar esse tipo de situação. Por isso, eu penso que a palavra, o bom senso, a discussão e a apresentação de esclarecimentos é uma via preferencial para que, de facto, toda a gente se sinta mais tranquilo quanto às respostas que poderão obter em relação às suas preocupações. E o que foi visto ontem, e é preciso que fique também claro, 8 partidos da oposição manifestaram. Partidos com assento parlamentar e sem assento parlamentar. E eu pedi à Polícia Nacional para contar os manifestantes, para nós termos, como qualquer governo, informações fidedignas, claras. A contagem apontou por volta de 700 pessoas. E as pessoas que estavam a querer contra-manifestar eram 3, 4, 5 vezes superior. Essa
é a realidade. E nós tivemos, de facto, que ter a polícia a fazer um excelente trabalho para evitar choques. Estamos em democracia, quem quer manifestar deve e pode manifestar em condições claras de segurança. É o que nós estamos a fazer. Mas quem está a manifestar ou quer manifestar tem que respeitar também a lei e os outros. É o que eu queria dizer em jeito de introdução. Senhor Primeiro-Ministro, uma das grandes razões que levou os partidos da oposição a convocarem essa manifestação é o assunto que, aliás, está em foco, o Tribunal Constitucional. No seu entender, por que a institucionalização de um Tribunal Constitucional independente do Supremo, como era até bem pouco tempo, por que está a gerar tanta polêmica? Bem, eu não sei, muito honestamente, eu não sei se a questão do Tribunal Constitucional é uma questão tão polêmica para o povo. É uma questão polêmica para os políticos. Nós tínhamos um tribunal transitório. Estávamos nessa fase há 14 anos. A Assembleia Nacional, os deputados da Assembleia Nacional votaram por maioria uma nova lei para instalar e pôr a funcionar o Tribunal Constitucional Autónomo. É uma evolução incontestável da nossa democracia. E essa evolução é normal. Nós tínhamos um tribunal antigamente que marcava tudo. Tribunal de Contas, Tribunal Judicial, Tribunal Constitucional. Separamos o Tribunal de Contas, ficou autónomo, não criou polêmicas. E separamos agora o Tribunal Constitucional e está a criar essa polêmica. Mas é uma polêmica, repito, do meu ponto de vista, política. Nós explicamos às pessoas e à população que esse segundo tribunal é mais um tribunal de recurso para as questões políticas e para o conjunto de elementos que concorrem à defesa das liberdades dos cidadãos. E eu penso que a população percebe isso muito bem, porque é uma vantagem para toda a gente. Nós temos um tribunal judicial que toda a gente sabe que esse tribunal tem uma série de problemas. E oxalá que se consiga resolver os seus problemas. Nós não temos um tribunal de recurso, não temos uma segunda instância, aliás. O Tribunal Constitucional vem trazer mais garantia jurídica às pessoas. Conseguinte, a polêmica não é jurídica, nem constitucional. A polêmica é política. Mas agora, eu ouvi dizer que a decisão do Presidente é anticonstitucional. O Presidente violou, rasgou a Constituição, etc. É pura e simplesmente uma mentira. É uma mentira. Bom, se nós temos que voltar ainda a explicar as coisas. O Tribunal Constitucional, quando a lei sai da Assembleia Nacional, depois de ter sido votada pela maioria dos deputados, não é? Como manda o sistema democrático. A lei não foi votada por uma minoria, tem que haver uma maioria para se aprovar uma lei. Houve essa maioria. A lei foi a caminho da presidência para a promulgação, no dia 13. O presidente, no caso desse tipo de leis, o presidente tem que esperar 8 dias antes de promulgar, salvo haver um pedido de fiscalização preventiva em que se notifica ao presidente que há esse pedido. Não é? E aí o presidente tem que esperar que o tribunal se pronuncie. E o tribunal tem 25 dias para se pronunciar. É uma questão simples. O presidente da República esperou os 8 dias e no final do prazo, não tendo sido notificado pelo então Tribunal Supremo na veste do Constitucional, ele promulgou.
e a lei está publicada e a lei está em vigor. Bom, para nós, o governo, está claro. E é por isso que há dias o ministro do Negócio Estrangeiro e a ministra da Justiça explicaram também à comunidade internacional, para nós está claro. Por isso, o processo de promulgação e de publicação e de entrada em vigor da lei do Tribunal Constitucional está um processo claro. Agora, o Tribunal Supremo vem contestar e fala de uma série de coisas, e a oposição, o MLSTP e os outros aí, que o presidente rasgou a Constituição, violou a Constituição, fez uma série de coisas, acusando o presidente de estar de má fé. Bom, eu quero aí dizer o seguinte: o governo não se pronunciou nessa questão. O governo só se pronunciou quando a lei foi publicada. A única intervenção que o governo teve, porque o governo é parte do processo, o governo, na altura, sabendo que essa questão iria gerar polêmicas, o governo encomendou um parceiro ao professor Jorge Miranda, que é um professor reconhecido internacionalmente em matéria de direito constitucional, que se calhar foi professor de muitos juristas aqui, ou pelo menos de alguns, que escreveu a nossa Constituição, que tem escrito e que tem colaborado na Constituição de Portugal, Constituição do Brasil e outras. Pedimos um parceiro. E o que é que nós fizemos? Quando o parceiro chegou, nós então, depois, mandamos para conhecimento ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia, ao Presidente do Supremo e ao Procurador-Geral da República. É tudo que o governo fez. Por isso, estamos perfeitamente à vontade. Quando se diz que houve má fé, para dizermos que não houve má fé da parte do Presidente da República. O Presidente da República respeitou o prazo, promulgou, e hoje o Tribunal Constitucional é lei que toda a gente deve respeitar. Quando se fala de má fé, desculpa, eu posso então, no meu entender, considerar que há índice de má fé do lado, na altura, do Tribunal Supremo nas vestes do Constitucional. Bom, por quê? Eu trouxe aqui alguns papéis e eu quero dizer algumas coisas, quero repeti-las. Primeira coisa, a Assembleia Nacional apresentou uma queixa-crime contra o Tribunal, contra o juiz conselheiro Silva e o juiz conselheiro Frederico. Bom, em relação a esse processo, por quê? A Assembleia Nacional foi notificada no dia 20 de dezembro para responder em 24 horas sobre essa questão do pedido de fiscalização introduzido pela oposição. O pedido entrou no dia 14, e voltarei sobre essa questão do pedido que entrou, mas a Assembleia foi notificada no dia 20 para responder em 24 horas. Ora, isso já é difícil a nível do relacionamento institucional, quando a oposição introduz um pedido no dia 14 e só se chama a Assembleia Nacional a se pronunciar, ela que faz as leis, ela que aprovou a lei por maioria, só se chama a Assembleia para se pronunciar no dia 20 e dá-se à Assembleia 24 horas para responder. Bom, mas quando se chama a Assembleia, se notifique a Assembleia, a notificação que a Assembleia recebe para responder em 24 horas, tem aqui a cópia do pedido de fiscalização preventiva de constitucionalidade. A cópia nem tem o carimbo de entrada na Secretaria do Tribunal. Quer dizer, a Assembleia recebe um pedido e esse pedido vem com um documento
que nem deu entrada na secretaria do tribunal. Primeira irregularidade. Dá-se a Assembleia 24 horas. No dia 21 é feriado. No dia 22, antes da Assembleia responder, ora, se há uma queixa entre duas pessoas, o juiz tem que ouvir as duas pessoas. Antes da Assembleia responder, no dia 22 de manhã, às 10 da manhã, o Tribunal Supremo, na veste constitucional, já está a votar uma decisão. E está a votar uma decisão sem ouvir a Assembleia Nacional. Bom, sem ouvir o órgão legislativo, por instância, o órgão que representa o povo e que pode se ter enganado. Mas não houve um órgão e já estão a votar uma decisão. O mais estranho, essa decisão está aqui. Sala de Sessões do Supremo Tribunal de Justiça, aos 29 dias do mês de agosto de 2017. Ora, como é que você pode votar uma decisão 29 de agosto, quando o pedido de fiscalização preventiva entrou no dia 14 de dezembro? Eu não percebo. Sejamos claros. Outra irregularidade. Mas os tribunais não podem decidir para além daquilo que você pede ao tribunal. Você pede justiça. O tribunal tem que decidir sobre o seu pedido. Não pode decidir sobre outras coisas. Ora, o pedido de fiscalização preventiva é para duas normas. O tribunal declara inconstitucionalidade de toda a lei, dizendo que a lei viola a estabilidade no exercício do cargo de Sua Excelência, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, enquanto acumula as funções do Presidente do Tribunal Constitucional. E diz, ficando comprometido a existência jurídica da lei, enquanto não precludir o mandato do atual Presidente do Supremo, enquanto que ele acumula as funções do Presidente do Tribunal Constitucional. Quer dizer que a lei, o Tribunal Constitucional no nosso país é inoportuno. Não pode existir enquanto o juiz Conselheiro Silva tiver no seu mandato de Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Constitucional. Quer dizer, nós estamos num período em que tivemos à espera do Tribunal Constitucional 14 anos, uma transição de 14 anos, violando tudo, a própria Constituição, e vem nos dizer, quando não é pedido, que toda a lei é anticonstitucional e que ela só faz sentido quando o juiz Silva acabar o seu mandato. Bom, uma outra aberração. Bom, então, eu posso continuar a citar coisas. Quando o juiz Frederico faz um despacho dizendo que a decisão do presidente é nula. Bem, uma das coisas que o juiz Frederico diz é que cabe ao Presidente da República a solicitação da confirmação se há ou não um pedido de fiscalização contra ele. Ora, aliás, pedido de fiscalização em relação à lei. É bastante estranho. Por quê? Eu não sei se de manhã, quando um santomense vai à padaria comprar pão, no regresso a casa ele deve parar no tribunal e parar na procuradoria para saber se há algo contra ele. Quer dizer, se há qualquer coisa contra alguém, o tribunal, o Ministério Público, deve notificar a pessoa. Não é a pessoa que tem que ir saber se há algo contra ela. Quer dizer, todas as manhãs, todos os santos meses, vai à padaria, sai da padaria, passa ao Ministério Público. Olha, há uma queixa contra mim. Convenhamos. Tinham que notificar o presidente. Não é o presidente que tem que ir saber se há ou não há. Eles dizem, não, mas o presidente tinha recebido uma carta. Sim. Há um deputado, Danilson Coutu, mandou uma carta ao presidente, não há papel timbrado, não há nada, não há, pelo visto, assinatura reconhecida a dizer que ele pôs uma queixa. Um pedido, aliás, de fiscalização preventiva. Mas o pedido foi recebido, não foi recebido, não é um deputado.
que lida com o Presidente da República. Institucionalmente isso não existe. Os cidadãos podem escrever. Agora, essa matéria, não é um deputado que escreve ao Presidente da República para dizer, olha, eu introduzi, o Presidente da República para tudo. Não, o Tribunal é que tem que notificar o Presidente. Não o fez. Não o fez. Por isso, ainda por cima, eu tenho sérias dúvidas que o senhor juiz Frederico da Glória decidiu com o processo. Primeiro, outros membros, na altura, juiz conselheiro, não souberam dessa decisão. E segundo informações seguras, ele não estava na posse do processo. Na altura que ele decidiu o processo, estava no Ministério Público. Então, por último, o último acordo tem lugar no dia 3 de janeiro. No dia 3 de janeiro, o Tribunal Constitucional já tinha entrado em vigor. O Tribunal Autônomo já tinha entrado em vigor. E no dia 3, quando houve essa reunião para esse acordo, 2 dos juízes já tinham se autoafastado do Tribunal Moribundo, porque tinham reconhecido a validade, a legalidade do novo Tribunal Autônomo Constitucional. Por conseguinte, esse tribunal, que foi essa reunião que teve lugar, não teve lugar em nenhum Tribunal Constitucional, em nenhum Tribunal Supremo nas vestes constitucional, porque, primeiro, já havia na altura o Tribunal Constitucional Autônomo, e, em segundo lugar, mesmo que não fosse, esse tribunal não estava constituído. Porque, contrariamente àquilo que se diz, não é a lei base que constitui o Tribunal Constitucional, é a própria Constituição. E não havendo 2 juízes conselheiros, não estava constituído. Por isso, esse acordo também não faz sentido. Desculpa ter sido longo, mas eu não sei como traduzir isso em palavras mais compreensíveis. Mas O senhor tenta descomplicar um não, bocado. não estou. Tentar descomplicar um bocadinho essa terminologia do Tribunal Constitucional. Não. O que eu quero dizer, desculpa, eu quero dizer o seguinte: é preciso ter boa fé em tudo. Tem que haver boa fé em tudo. E eu não posso aceitar que você tente apontar o dedo ao Presidente da República quando ele agiu dentro da lei, respeitando os termos da lei. Quem não notificou nos prazos do Presidente foi o Supremo. E como vê, tirando mesmo essa coisa da notificação, todo esse processo tem irregularidade. E eu vou mais longe. Porque a partir do momento em que houve uma queixa da Assembleia contra o juiz conselheiro Frederico, ele devia se afastar do assunto e continuou a lidar com o assunto. E não é só a opinião de algumas pessoas, é a própria opinião do Ministério Público. O Ministério Público desencadeou o incidente de suspeição contra o referido juiz nos termos do artigo, nos termos da linha G, não sei o que, não sei quantos. Quer dizer, você não pode ser juiz e parte. Quer nessa questão do Tribunal Constitucional, o juiz Frederico não pode ser juiz e parte, quer na questão da Rosema, o juiz Frederico e o juiz Silva Cravide não podem ser juiz e parte, porque é assim que as coisas devem funcionar. Por conseguinte, e mais, não existe, na perspectiva do Ministério Público, não existe inconstitucionalidade. Por conseguinte, eu creio que, e eu volto ao início, eu não penso
eu não penso que o Tribunal Constitucional seja uma questão jurídica. É uma questão política. Para a população, para a democracia, para as pessoas que vivem em São Tomé e Príncipe, residentes aqui, o Tribunal Constitucional é uma mais-valia. O que é que vai mudar na vida das pessoas? O Tribunal Constitucional, desculpa, primeiro, não, o Tribunal Constitucional é, como eu disse, a separação, a autonomização do Tribunal Constitucional dá mais garantia jurídica. Eu vou dar um exemplo. Bom, um exemplo muito simples. Mais uma vez, eu vou dar esse exemplo para as pessoas poderem perceber. Nós temos, foi criado pelo presidente do Conselho Superior da Magistratura, que é o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e que na altura também era o presidente do Constitucional. Foi criado um juiz civil de execução. As pessoas querem dizer o quê? Criou-se um juízo para penhorar, para arrastar bem e coisas parecidas. Para traduzir isso em linguagem talvez não tecnicamente exata, mas um pouco mais compreensível. Essa decisão cabe à Assembleia Nacional. Não cabe ao Conselho Superior da Magistratura, não cabe ao Presidente do Supremo. O Ministério Público recorreu. A quem ele recorreu? Ele recorreu àquele que é Presidente do Conselho Superior da Magistratura e que tomou essa decisão, que é ao mesmo tempo Presidente do Supremo e que é ao mesmo tempo Presidente do Constitucional, que vai ter que responder ao Ministério Público quando ele tomou ele próprio essas decisões. Daí que é preciso separar as águas. Bom, o que nós estamos a dizer é que é um exemplo para vocês verem que, sobretudo numa matéria, e eu digo mais, nessa matéria de juízo de execução, toca aos bens das pessoas. É uma matéria sensível. E tem que se respeitar, de facto, a lei para que as pessoas também aceitem as decisões. Ora, quando é uma decisão anticonstitucional, que o Ministério Público avisa, recorre, e que a pessoa que tomou a decisão é a pessoa que deve decidir, você vê perfeitamente a necessidade para maior segurança jurídica de se separar as coisas. Mas a questão é política, por quê? Porque para a oposição é só uma questão de eleições. Porque o Presidente do Tribunal Constitucional é quem declara, valida, anuncia os resultados das eleições. E então, o problema da oposição é, de facto, que não haja um Tribunal Constitucional autônomo. Por quê? Eu não sei. Eu não sei. Por quê? Se é por causa das normas, porque quem quer rejeitar toda a lei, na altura era o antigo Tribunal Constitucional, que queria rejeitar toda a lei em função do acórdão que eu li. Enquanto o senhor Silva Crabide é presidente e acumula as funções, não faz sentido. Tudo bem. Mas a oposição quer rejeitar, sobretudo, duas normas. E, que eu saiba, querem dizer que o ADI quer ter um tribunal dele, não sei o que, não sei quantos. Bom, mentira. O que é que a lei diz? A lei diz que os 5 membros devem ser votados por 2/3. E caso não se consegue os 2/3, então seria por maioria. Bom, por conseguinte, a primeira intenção é de ter o maior consenso possível, 2/3. Se não se consegue, então vai-se por maioria simples. Ora, eu, muito honestamente, acho que é uma boa proposta, porque se nós olharmos para a nossa Assembleia Nacional, para a ADI ter 2/3, falta 4 deputados ao ADI. 4 deputados. E eu estou convencido que se as pessoas fizerem um bocadinho de esforço, 33 do ADI, mais 4 deputados da oposição, conseguimos ter
o maior consenso possível. Mas se não é possível ter esse consenso, como é que o país fica sem um tribunal tão importante? Por causa de quê? 4 deputados que podem bloquear ainda mais 14 anos, já estamos bloqueados 14 anos com essa questão. Mais 14 anos, não. É preciso nós avançarmos. Daí que, tirando as questões de fiscalização, eu penso que a lei em si não devia ser uma lei tão polêmica. Mas é preciso saber quais são as reais intenções da oposição em querer teimar que não surge um tribunal constitucional autónomo. Isso é que é preciso nós nos interrogarmos. Sr. Primeiro-Ministro, na manifestação, são vários slogans que preencheram a manifestação. O senhor foi acusado de ditadura, os 30 milhões, quer dizer, são N coisas. Quer-nos falar um pouco da ditadura? Por que é que o senhor é acusado pela oposição de ser um ditador? Sabe, eu volto a dizer, e toda a gente sabe, somos um país democrático, reconhecido como tal, apreciado como tal. Se fosse uma ditadura, haveria manifestação? Não haveria. Por conseguinte, isso é um falso problema. Ainda no capítulo da ditadura, a oposição acusa também o governo de certa forma, amordaçar os jornalistas e de controlar, manipular os meios de comunicação social, sobretudo os estatais. Como é que o senhor interpreta isso e o que tem a dizer também sobre esta matéria? Sabe? A liberdade de imprensa, de facto, em São Tomé e Príncipe? Volto a dizer, nós não temos aqui ditaduras. Existem vários países, eu não vou nomeá-los, em que se corta a internet, corta-se Facebook, corta-se Twitter. Há vários países. Quando nós viajamos, não conseguimos ter acesso a determinadas redes sociais. Isso nunca aconteceu em São Tomé e Príncipe. Há países que durante as eleições, telemóveis não funcionam. Nunca aconteceu. Mensagem, texto não funciona. Nunca aconteceu e nunca acontecerá em São Tomé e Príncipe. Nós somos uma democracia, não existe ditadura. Falam-me da liberdade de imprensa. Eu penso que, muito honestamente, é preciso também fazermos alguma coisa com a nossa imprensa. É preciso. Eu reconheço, já o reconheci, junto de várias pessoas. Nós temos jornalistas que são militantes políticos. Nós temos. Temos. Quem é que nega isso? Nós temos jornalistas claramente da oposição. Nós temos jornalistas claramente a favor do poder. Agora, no exercício das suas funções, nós queremos rigor e isenção. O que não tem acontecido muitas vezes. Como também não tem acontecido muitas vezes alguma independência da apreciação. Há jornalistas que, antes de agir, pensam o que é que estará a pensar o primeiro-ministro, ou o que é que estará a pensar tal ministro. Não. Mas isso tem a ver com o quê também? Tem a ver também com a formação e a preparação das pessoas. Quando as pessoas, às vezes, não estão bem formadas, não estão seguras. Não estão seguras daquilo que estão a fazer. Então, eu creio que existem deficiências, existem dificuldades. E é preciso nós melhorarmos isso tudo. Agora, se vamos até o topo, o órgão, digamos, de fiscalização e controle, que é o Conselho Superior de Imprensa, o próprio Conselho está politizado. Desculpa dizer isso. Nós tivemos aqui decisões que foram tomadas que violam até as regras de funcionamento do Conselho Superior de Imprensa. E temos mais ainda, e nós assinalamos isso até a comunidade internacional. Nós temos o presidente do Conselho Superior de Imprensa, que é também um juiz, conhecido como juiz Patrick. Bom, que
escreve a entidade estrangeira que diz: precisamos da ajuda internacional contra a tirania do poder político em São Tomé e Príncipe. Venho, pela presente, pedir de ajuda internacional para proteger-nos contra a política do poder político, e diz, evitando a maior fraude eleitoral que poderá vir a acontecer ou não, dependendo do poder político reinante em São Tomé e Príncipe. Então, para o senhor presidente do Conselho Superior de Imprensa, haverá fraude em São Tomé e Príncipe nas eleições, dependendo de quem está no poder. Se é Patrício Trovoada, haverá fraude. Se for Rafael Branco, como é que ele chama-se aí, o presidente do MLSTP, o Aurélio, então não haverá fraude. Se for Delfim Neves, não haverá fraude. Bom, é grave. Mas, quando desde o presidente do Conselho Superior de Imprensa, que ainda por cima, mais grave ainda, é um magistrado, é um juiz. E o juiz não pode fazer política. Mas aqui não só faz política, mas apela para a ajuda internacional para mudar o poder político em São Tomé e Príncipe. Porque esse poder político vai cometer fraude. Ele está a chamar a subversão, a alternância, não sei com que meio, de um poder político legítimo escolhido pelos santomenses. Eu espero que esse indivíduo seja objeto de um processo disciplinar com todas as consequências pelo Conselho Superior da Magistratura, porque é grave. É grave. E, para responder, então, a sua pergunta, se eu estou satisfeito de como é que a comunicação social funciona, não estou satisfeito. Se há problemas com tempos de antena, vamos lá ver. O governo tem que falar. Aliás, quando vocês vão à Assembleia Nacional, o governo tem um tempo. A ADI, que é maioria nesse país, tem um tempo. E a oposição tem o seu tempo. Ora, é verdade que o tempo do governo e do ADI junto faz muito tempo. Mas não fui eu que inventei. Isso foi inventado quando o MLSTP tinha maioria. Eles é que fizeram as coisas assim. Então, se quiserem mudar, que mudam. Mas o governo tem um tempo para falar. E vejam bem as coisas. Hoje, apesar de falar muito. Mas quando a oposição quer confusão, quer o caos, quer enganar as pessoas com gasosa, cerveja, 100 mil dobras, aliás, 100 dobras, porque estamos nas novas dobras, para ir fazer manifestação fora da lei. A minha obrigação é falar e apelar às pessoas à calma, ao bom senso. E se as pessoas não perceberam alguma coisa, eu explico. Valerá o que valerá, mas eu tenho que fazer esforço. Por conseguinte, eu penso que a liberdade de imprensa, para responder à sua pergunta, eu acho que os jornalistas têm que fazer trabalho de casa, porque vocês conhecem-se uns aos outros, não é? Conhecem-se. Há jornalistas que têm cartão de membros de partidos políticos. Há jornalistas que, enfim, nós conhecemos. Agora, eu acho que a classe jornalista tem que fazer também introspeção. E esse Conselho Superior de Imprensa, eu espero que a Assembleia Nacional olhe muito bem para isso, porque esse Conselho está desqualificado, a começar pelo Presidente. Ora, se as coisas, desde o topo até a base, estão assim, é normal que perdemos credibilidade. Conseguinte, se eu estou convencido que a imprensa em São Tomé e Príncipe é totalmente isenta, não. Que ela comete erros, sim. Que ela está mal formada e que precisa de mais formação, sim. Que ela precisa de mais meios, sim. Que os próprios jornalistas têm que ter amor à sua profissão e tornar-se mais profissionais ainda, sim. Que nós tentamos influenciar a imprensa, não. Ontem eu segui o telejornal e eu vi, falando da manifestação, e eu vi as outras pessoas que estavam contra a manifestação a falar. Eu, a dada altura, perguntei-me a mim próprio, mas essas pessoas estão a falar muito, muitos minutos. E eu telefonei a alguém. Eu disse, mas o que
que você acha disso? E a pessoa deu uma sua opinião. Disse, olha, Sr. Primeiro-Ministro, quem estava a manifestar eram 700. Quem estava contra a manifestação, que queria mesmo manifestar também e mostrar a sua revolta, eram milhares. Não tem direito também de falar e de expressar os seus sentimentos? Tem direito. Por isso, no telejornal foi informação. E a verdadeira informação é que havia 700 pessoas, ou 800, a manifestar e tiveram direito à palavra, e havia milhares de pessoas também que queriam falar para dizer que não estavam a favor daquilo que estava-se a passar. Porque é o seguinte, é preciso nós trabalharmos no sentido de melhorar na nossa democracia, quer a imprensa e, sobretudo, os tribunais, porque são dois pilares, de facto, da democracia que precisam ser, enfim, melhorados e consolidados. Sr. Primeiro-Ministro, também hoje em dia, na rua, o que se ouve é hora do Patrício e dinheiro do Patrício. A hora tem sido, digamos, uma das grandes contestações no seio da população, para quem passa na rua, como nós, jornalistas que andamos na rua. Que comentário quero fazer sobre a hora do Patrício e dinheiro do Patrício? Bom, sabe, eu ouvi ontem algumas coisas que me deixam surpreendido. Eu ouvi o presidente do MLSTP dizer: quer-se mudar a hora, quer-se mudar o dinheiro, quer-se mudar o tribunal. É muita mudança. Eu ouvi um manifestante dizer que há 400 e tal anos, quando o português veio, a hora é assim e Patrício Tovar quer mudar a hora. Então, se há 400 e tal anos o português veio para Santo Tomé e Príncipe e que a coisa estava boa, então não íamos pedir independência também. Vamos ficar, não vamos mudar. Não vamos mudar. Eu penso que quando se contesta, é preciso trazer argumentos por que se contesta. Nós explicamos, dissemos que, na nossa perspectiva e nas nossas consultas, a hora solar corresponde a mais uma hora que aquilo que nós estávamos habituados. A segunda coisa, nós dissemos que, do ponto de vista econômico, nós pensamos que ia trazer benefício. Mas é evidente também que pode trazer constrangimentos. Há coisas que trazem coisas boas e trazem coisas más. Nós dissemos que para as crianças que vão para o primeiro período de escola, as aulas iriam iniciar às 7h30. Mas eu pergunto, as crianças que vão para o segundo período, que são crianças santomenses também, que são filhos também de Santo Tomé, o facto de nós termos mudado a hora, uns têm que acordar um pouco mais cedo, 30 minutos mais cedo, mas os outros, quando chegam a casa, e algumas dessas crianças vão às vezes a pé para casa, chegam ainda de dia, quando chegavam já à noitinha. Bom, por conseguinte, eu quero que me expliquem profundamente qual é o problema. É um problema de adaptação? É normal. Nós, muitas vezes, precisamos de tempo para nos adaptarmos. Administração pública. Administração pública, nós já dissemos que vamos também modificar o horário da administração pública, exatamente para ajustar e facilitar a vida das pessoas. Não se pode fazer rapidamente, mas nos próximos uma semana ou coisa assim, eu estou convencido que nós teremos um novo horário da função pública. Bom, eu ouvi um manifestante a dizer que ele é funcionário do Estado, não é funcionário do Patrício Tovar. Bom, eu nem sei se ele é funcionário, mas em todo caso, o maior responsável da administração pública é o Primeiro-Ministro. Por isso, infelizmente, ele é funcionário do Patrício Tovar, ele é funcionário do Primeiro-Ministro e chefe do governo, que é o patrão da administração. Ele tem patrão. E mais uma vez, o que é que isso tem a ver? Se ele quiser discutir no âmbito do sindicato, que discute. Agora, vir para uma manifestação dizer que ele não é funcionário do Patrício Tovar. Quer dizer, estão a tentar enganar as pessoas.
Se eu sou pescador, há algum portão no mar para eu entrar no mar de manhã para ir pescar? Os pescadores saem às 4 da manhã, saem às 2 da manhã, saem às 5 da manhã, saem às 10 da manhã. Nós estamos a tentar dar mais horas até para o comércio, para ver se os comerciantes, caso eles acharem que faz sentido, possam empregar mais pessoas, porque os comércios podem ficar abertos até muito mais tarde. Bom, conseguinte, eu não vejo realmente problema. Nós somos santomenses, é verdade. Somos cerca de 200 mil em Santo Tomé e Príncipe. Mas nós somos 70 mil, quase, santomenses fora de Santo Tomé e Príncipe. O santomense que está em Londres, que está em Lisboa, quase 20 mil em Londres. Quando ele acorda de manhã para ir trabalhar, ainda é noite, mas ele é santomense, ele não acorda de manhã. Ele não é santomense, não tem o mesmo ADN que os outros. Habitua-se, são circunstâncias. E nós estamos a falar de 1 hora, não estamos a falar de 2, não estamos a falar de 3. E nós estamos a falar de um processo gradual de adaptação de todos os horários, escola, administração pública, etc., para de facto facilitar a vida. Quer dizer, eu não entendo qual é o governo que acorda de manhã e decide uma medida para contrariar toda a gente. Isso não existe. Nós estamos aqui para facilitar. É preciso explicar, é preciso não sei quanto, tudo bem. E eu fiquei bastante satisfeito de ver na televisão uma jovem. E, aliás, várias jovens que diziam que, bom, não, estudantes, não há problema. E se é preciso pôr o despertador, vamos pôr o despertador. Estamos a falar para o ensino de 30 minutos. E, em termos de adaptação, o que é que nós dissemos? Enquanto não se muda o horário da função pública, a tolerância de 30 minutos também para os pais poderem levar as crianças à escola. Por isso, para mim, essa questão do horário, sinceramente, eu acho que a oposição... Veio para ficar e o governo irá persistir com a decisão. Bem, evidentemente. Porque sabe uma coisa, mais uma vez, sabe, no nosso país, parece que nós somos ADI e muitos outros santomenses. Parece que nós estamos aqui no país emprestado. Há donos. Quer dizer, nós temos uma minoria de pessoas. Minoria. O povo empurrou-os para a oposição. Mas eles querem impor tudo. Quer dizer, o governo não pode governar. E a questão da nova moeda? Sabe, eu penso que a oposição já não está muito a usar o problema da nova dobra. Usaram isso muito, mas depois, se calhar, viram que as pessoas rapidamente estão se adaptar à nova dobra e a oposição deixou de usar isso como a propaganda principal contra o governo. Mas deixa-me regressar sobre a questão da nova dobra. E para que as pessoas, de facto, sabe, nós somos um país em que não sei qual é a dificuldade que nós temos em dizer as coisas como elas são e em assumir. Nós temos no MLSTP uma série de dirigentes do MLSTP que foram funcionários do Banco Central. Eu nunca vi nenhum país no mundo em que um responsável do Banco Central fica a apresentar a nova dobra publicamente e depois, à tarde, à noite, vai para a zona, vai para a reunião do partido criticar a nova dobra, o seu trabalho. Quer dizer, é preciso que os santomenses exigem seriedade dos políticos. Esses políticos não são sérios. Quantos dirigentes da MLSTP estão no Banco Central? Elsa Pinto, um Américo, não sei quantos aí, vice-presidente. Temos ainda outro, a Maria das Neves esteve também no Banco Central, etc. Bom, estão a subir caminhão, dizer que a vida está difícil, que está-se a passar fome. Qual é os salários que eles têm no Banco Central? Qual é o salário? Para além do salário, quais são os créditos que eles têm no Banco Central?
Crédito à habitação deles lá no Banco Central é 4,5%. Quanto é que paga o Santo Mense crédito? Crédito ao consumo, 7%. Quanto é que um Santo Mense paga quando quer ir ao banco buscar dinheiro? Crédito de saúde, 1,5%. Qual é o Santo Mense que pode buscar um crédito para ir tratar-se em Lisboa? Quer dizer, ficam aí a falar mal do governo, a falar mal da economia, a dizer que está mal, está a passar fome, tem bons salários, tem crédito à taxa de juros bonificada e ainda por cima não pagam o crédito que devem ao banco central. Quer dizer, mas se as pessoas quiserem, eu vou publicar o nome e quanto é que eles devem. Eu vou publicar quanto é que Maria das Neves deve ao Banco Central. Ela saiu, até agora não pagou. Quanto é que a Elsa Pinto deve? E devem, ainda por cima, aos outros bancos da praça. Devem ao Banco Equador. Então, há santomenses com dificuldades perderam dinheiro do Banco Equador. Administradores, dirigentes do Banco Central tinham crédito no Banco Equador, não pagavam o Banco Equador. Se calhar por isso é que não fiscalizavam o Banco Equador. Mas é o país que nós temos e que as pessoas não querem que mude, querem até que isso volte como antigamente. A oposição MLSTP quer que volte como antigamente. Então, se eu estou a falar mentira, chamam ele, o governador do Banco Central, e perguntam. Agora, não é admissível que funcionários do Banco Central, não só com a vida que eles têm, os Eugênio Soares e os outros, e ainda por cima, arranjar um emprego para os seus próprios filhos. Estão lá no Banco Central a trabalhar. Aqui, Banco Central, Tribunal, é a mesma coisa. Emprego para os filhos, emprego para os primos, emprego para os tios, emprego para as mulheres, emprego para os amantes. Mas então nós, os outros aqui, estamos emprestados, emprestaram-nos um bocadinho, isso é deles. Bom, então, ainda por cima, não tem coerência, não tem honestidade. Quer dizer, convidam o primeiro-ministro para apresentar nova dobra. Esses membros do MLSTP estão a apresentar nova dobra. O senhor primeiro-ministro é muito bom, é seguro, é não sei o quê, não sei quantos. Acabou a reunião, vão para o terreno dizer à população que o homem está com um contentor de dinheiro na Praia das Conchas, que não sei o quê, não sei o quê. Onde é que nós estamos? Quer dizer, não é sério. E a população não pode seguir pessoas que não são sérias. E é preciso esclarecer bem as coisas. Venha dizer o quê? Alguém vem me dizer que o tribunal não tem problemas? Quer dizer, desculpa, nós temos instituições aqui com problemas que têm afetado o país, mas é preciso nós resolvermos esses problemas, senão nós estamos a dar um tiro no pé. Por isso, é preciso, não se pode fazer tudo, política, tudo não vale. Nós estamos aqui a falar de coisas sérias. Quando nós estamos a falar do tribunal, já vamos lá ver. Eu digo às pessoas, não é preciso ser de um partido político qualquer, que está ou não está no poder, para saber que o tribunal não funciona, que o Banco Central está-nos a custar muito dinheiro e que as pessoas estão lá, estão-se a comportar contra a ética de qualquer Banco Central. E que o Banco Central tem muita gente lá a não fazer nada. E que há instituições aqui em que o nepotismo é a regra. Alguém pode dizer que não é verdade? Vão ao tribunal perguntar quem é a família de quem. Vão. E será que São Tomé e Príncipe, nós todos merecemos isso? Será que nós merecemos isso? Será que o próprio tribunal respeita a lei? Já que devemos todos respeitar a lei. E podemos citar os casos. Eu citei o caso do juiz civil de execução. Nós temos o caso da gestão do cofre do tribunal, em que a lei não é respeitada. Nós temos vários casos de nepotismo. Mulheres, filhos, primos, tios, não sei quantos. Nós, ultimamente, parece que estamos ainda a ir para um escândalo de juiz que tem diploma falso. Quer dizer, eu não sei se eu sou condenado por um juiz que foi qualificado de medíocre, que foi reintegrado
pelo um despacho do juiz Frederico. E que ainda por cima eu venho a saber que ele não tem diploma. Se ele condenou-me, como é que é? Se eu passei 5 anos da minha vida na cadeia, como é que é? Se eu perdi o meu bem, como é que é? Se ele por cima é professor de direito, se eu chumbei, o senhor passei de ano, como é que é? E as pessoas sabem disso. As pessoas lá dentro do sistema sabem disso, ninguém fala. Bom, então, qual é o país que nós queremos construir? Um país de manifestação, de luta pelo poder, em que ninguém se preocupa em trazer soluções para o país? Em construir o país? Eu não sou perfeito, mas digam. Nova dobra, qual é o problema? Horário, qual é o problema? Ditadura, qual é o problema? Tropas ruandesas, onde é que elas estão? Porque eu ouvi também que a tropa... Mas onde é que elas estão? Meus senhores, no nosso país, hoje e há vários meses, nunca houve tropas ruandesas, houve instrutores, professores da técnica de segurança militar e não sei quantos. Já foram-se embora há meses. Agora, não querem também que o país tenha segurança? E eu chamo a atenção uma coisa. Eu chamo a atenção. Nós somos um país que somos chamados a participar hoje, porque o mundo é assim, na segurança global. Se houver um problema qualquer na África Central, os países da África Central têm que contribuir com tropas ou com outra coisa qualquer para garantir a paz e a segurança. São Tomé e Príncipe faz parte disso. As nossas tropas têm que estar preparadas contra as ameaças externas, mas temos que estar preparadas também contra as ameaças internas. Ora, e não é só perigo político. Ou às vezes o político pode se misturar com o mafioso. E nós temos aqui exemplos. Nós temos um país em que, ainda ultimamente, descobrimos que grandes políticos, empresários e tal, arranjam somas importantes de dinheiro para comprar o tribunal. Toda a gente sabe. Eu não estou a inventar. Nós temos casos de corrupção internacional que envolvem grandes figuras cada praça. Nós temos, hoje, vários casos, e ainda há dias, e eu quero parabenizar as forças de polícia e a PIC, nós ainda há dias apreendemos pessoas equatorianos, santomenses, porque há sempre um santomense envolvido nisso, com tráfico de cocaína. Ontem à noite ainda apreendemos polaco, turco, com dinheiro, nova dobra nas malas para tirar do país. Para fazer o quê? Com cumplicidades e ligações com pessoas da praça, bem posicionadas na praça. Agora, as pessoas querem que se continue. Quando existe essa promiscuidade entre o crime internacional organizado, algumas figuras da praça, etc., etc., que não se tenha segurança nesse país? Eu pessoalmente, há uns anos atrás, entraram à minha casa e houve uma tentativa de rapto de uma das minhas filhas, com pistola apontada na cabeça. Os meus seguranças lembram-se perfeitamente desse episódio. Então, querem que as pessoas vivem com esse mundo. E era há anos atrás. E hoje o crime ainda desenvolveu-se muito mais. E agora as pessoas acham que as instituições têm que ficar com segurança de 50 anos, já não consegue correr. Que não se deve renovar as forças de segurança, não se deve treinar, não se deve dar responsabilidade às jovens para eles amanhã assegurarem melhor a segurança desse país. Não se deve ter, por exemplo, há milhões de dólares que nós perdemos devido à pesca ilegal, não devemos formar os fuzileiros para intervirem no mar e proteger os nossos recursos? Agora, por amor de Deus. Eu sei que às vezes algumas coisas podem chocar. Nomeadamente, todos os dias eu faço 30 e tal quilómetros, ida e volta para ir à minha casa. E todos os dias eu chamo a atenção aos jovens condutores da escolta,
Porque às vezes eu reconheço que há um pouco de abuso, um pouco de situações um pouco menos, enfim, corretas ou excessiva. Eu chamo a atenção porque são jovens e nós temos uma mentalidade, temos nossa maneira de ser, de estar, e é preciso um pouco adaptar as coisas à realidade nacional. Eles sabem disso. E estamos a trabalhar no sentido de melhorarmos um pouco e adaptarmos. Por quê? Nós aqui, na segurança, fomos formados pelos angolanos. Por isso, tivemos escola angolana, escola nigeriana, escola da Guiné Equatorial, escola francesa, escola antigamente de Burkina, escola soviética, escola coreana, escola cubana, escola ruandesa. Tivemos tudo um pouco. E eu sempre digo, de tudo isso, temos que criar a nossa própria escola, para sabermos como é que o nosso dispositivo tem que estar adaptado às nossas realidades. Por isso, mais uma vez, é uma questão de continuarmos a trabalhar, a construir esse país. Não é num dia que tudo vai estar perfeito. E vamos melhorando. Mas há pessoas que não querem que nada mude e que tudo se mantenha na mesma. Isso não é possível. Sr. Primeiro-Ministro, também é acusar, sobretudo, a juventude, emprego para a juventude. São também temas que dominam a atualidade da oposição na manifestação e também ouvimos dia a dia. Como é que está este dossiê? Porque, como já sabe, São Tomé e Príncipe é um país com a maioria é juventude, 60%, quase 70% da população é jovem. Como é que tenta debelar essa questão? Ouça, é a primeira das minhas preocupações. Quer dizer, não é a oposição que vai me lembrar que nós temos problemas com o emprego jovem. Não é a oposição. Aliás, o que é que a oposição está a fazer? Sejamos claros e objetivos. Nós estamos num ano eleitoral. Estamos num ano eleitoral. Uma oposição no ano eleitoral, se as coisas estivessem tão mal aí, a oposição iria se preparar para o embate eleitoral. As eleições são daqui a 7, 8, 9 meses no máximo. E a oposição iria ter com toda essa juventude, iria apresentar propostas. Qual é a proposta que eles têm em carteira para resolver o problema do desemprego? E o que é que nós assistimos? Porque todas as perguntas que vocês colocaram, que eram tema da manifestação, não fazem sentido. Não fazem sentido. A única questão que faz sentido, de facto, e que toca em todos os santomenses, nomeadamente os jovens, é o emprego. Essa questão faz sentido. Mas qual é a proposta da oposição? Nós estamos a lutar para, de facto, criar uma economia que possa gerar empregos. Essa nossa economia tem tido algumas dificuldades, nós não negamos. Nomeadamente dificuldade a nível do financiamento. O financiamento ou é público ou é privado. O financiamento privado é que cria mais empregos. O financiamento público cria indiretamente através das infraestruturas, etc, etc. Mas ele está a escassear. Bom, é uma luta todos os dias. É uma luta todos os dias. Que possa haver descontentamento, e há de certeza, nós estamos perfeitamente cientes disso. Mas a oposição não traz solução. E a oposição, hoje, essa manhã, por acaso, eu vi que o líder da oposição da Tanzânia reconheceu aquilo que o presidente e o poder estão a fazer. Bom, a oposição tem que ser honesta. O povo vê, há dificuldades, mas há mais água, há mais estradas, há mais energia, há mais saúde, há mais escola. Não é suficiente. Mas a população vê que, por um lado, há coisas que não estão bem, mas, por outro lado, há coisas que estão a ser feitas. E a questão do desemprego, e não estou a fazer demagogia nenhuma, mas nós temos aqui dois setores que dificultam o crescimento econômico e a transformação da nossa economia. É a justiça e a administração.
Ora, é uma batalha também de todos os dias. Os ministros que o digam. Nós, às vezes, pedimos um documento que podia ser produzido em 2, 3 dias. Temos que esperar 2, 3 semanas que a administração produza esse documento. Então, existem deficiências, sim. Existem dificuldades, sim. Mas, por que a oposição quer confusão agora? Se a oposição estivesse tão segura que o país está a cair, que os jovens estão descontentes, que não há nada, não há emprego, estamos à fome, então espera as eleições. E o povo põe e tira também. Dizem faz, sai. Mas para deixar a casa quem? Quem vai ficar? Quem vai tomar conta da casa? Patrício Tovarda fez e vai sair. Ok. Mas vai entregar a casa a quem? Aurélio Martins, Delfim Neves, Alcine Pinto. E com que programa? Gaudêncio, especialista das madeiras do país, vamos entregar a casa a quem? Então, é preciso, se a oposição tem tanta certeza que o povo quer que Patrício saia, então tem que começar calmamente a trabalhar, porque isso não é fácil. O país é complexo, os desafios são grandes. Os desafios são grandes, são enormes. Eu volto a dizer, para pagar 13º mês, para pagar salários, para pagar medicamentos. Toda a gente quer promoção na carreira, mas significa mais salários. Toda a gente quer horas extraordinárias. Toda a gente quer, e é normal, mas para que isso possa se realizar, é extremamente difícil. E é preciso que essas pessoas que pretendem o poder digam o que é que eles irão fazer. Porque se é só para vir sentar-se na cadeira, carro do Estado para cima para baixo, viajar e não sei o que, não sei quantos, o país pode encontrar-se numa situação ainda muito mais complicada. E eu quero dizer uma coisa, não sei se terá mais perguntas, mas eu aproveito. Ainda tem mais uma pergunta. Só favor. A pergunta é que é 30 milhões de dólares do Primeiro-Ministro. Este também é o tema que vai dominando sempre. Queremos um esclarecimento à volta dos 30 milhões. Sabe, eu, com todo o respeito que eu tenho, muitas vezes eu não gosto de responder a coisas que não fazem sentido, mas eu vou tentar responder um pouco. 30 milhões que falam de dólares. Há dias até eu vi um papel do MLSTP que estava a dizer 30 milhões de dobras. Quer dizer, então, eles nem acreditam que não sabem se é dólares ou dobras, não é? Bom, mas vamos lá ver. O MLSTP tem estado a falar desses 30 milhões há muito tempo. Uma das missões do FMI, eu recordo, o FMI esteve sentado com a oposição. E a oposição falou de 30 milhões de dólares, 30 milhões, ao FMI. Ora, o FMI é o nosso fiscal em matéria de gestão macroeconômica. O FMI nos ausculta, nos estuda, nos fiscaliza, nos aperta de todas as maneiras quando as coisas não estão como eles acham que devem estar. O FMI saiu da reunião com a oposição. Alguma vez o FMI falou de 30 milhões? 30 milhões de dólares deve representar 5 anos de ajuda orçamental do Banco Mundial ao país. Quer dizer, vocês acham que o FMI, o Banco Mundial, iam fechar os olhos se tivesse desaparecido 30 milhões de dólares do dinheiro público? Sejamos sérios. Sejamos sérios. E a oposição tem mania de contar muitas coisas desse tipo e outras que não vale a pena falar. Mas eu quero vos dizer o seguinte. Nós não temos receio de uma oposição. Não temos. A oposição põe 700 pessoas na rua. Eu estou convencido que o ADI pode pôr 10 vezes mais ou 15 vezes mais. Não é isso o problema. Eu, como primeiro-ministro e chefe do governo, estou preocupado com o país. E eu quero, e não é fácil, e eu quero que todos os santomenses dê uma oportunidade a São Tomé e Príncipe. Nós temos que dar uma oportunidade ao nosso país. Nós não podemos, cada vez que um governo está se aproximando das eleições, quer dizer, que haja partidos a criarem confusão.
porque parece não estão prontos para as eleições. Tribunal Constitucional, volto a dizer, é um problema político, é uma desculpa. No dia que o Tribunal Constitucional Autónomo foi publicado no Diário da República, no dia seguinte, eu pedi ao secretário-geral do ADI, Levi Nazaré, para telefonar ao líder parlamentar do MLSTP, Jorge Amado, e para ir sentar-se com ele. E o que nós estávamos a dizer? A lei do Tribunal Constitucional diz 5 juízes, votado por 2/3, e se não houver 2/3, por maioria. O que o secretário-geral da lei, Levi Nazaré, disse ao Jorge Amado? Meus senhores, vamos fazer uma lista consensual de 5 nomes. E caso nós não conseguimos consenso, então nós designamos 3 e vocês designam 2. Porque nós temos a maioria, nós temos 60% do parlamento. Mas a nossa ideia nem é essa. Não é politizar o Tribunal Constitucional. Pedimos para ir para o consenso e encontrar uma lista. Ontem de manhã, enquanto eles estavam vestidos de luto para os cumprimentos do Presidente da República, Levi Nazaré voltou a telefonar ao Jorge Amado. Olha, o prazo para a apresentação de candidatura está-se a esgotar. Vamos sentar e ver se conseguimos algo consensual. A resposta que ele teve é que o presidente do partido estava só a chegar, não tiveram tempo. Quer dizer, estavam a organizar fato preto, gravata preta, tudo, mas não tem tempo para sentar e nós tentamos ter uma lista consensual. Mas, afinal de contas, volto a dizer, tal como não pode haver Tribunal Constitucional enquanto o juiz Silva Cravido não acabar o seu mandato, não é? Não pode haver Tribunal Constitucional porque o MLSTP não quer? Como é que é possível isso? Então, nós temos que avançar. E eu quero ainda dizer, e as pessoas que me desculpem se eu vou citar nomes, com todo o respeito que eu os devo, mas eu tenho que citar nomes, porque as coisas têm que ficar claras. Os deputados do ADI, na lista que tentaram construir e que acabaram por construir, mas tomaram contato com muita gente. Essas pessoas que nós consideramos com mais-valia e com qualidade, é evidente que elas têm a sua vida e que não podiam, se calhar muitas, disponibilizar-se. Mas algumas delas também eu compreendo, porque quando vem tanta confusão, às vezes dizem, eu não quero meter. Mas se nós, próprios, não nos envolvemos na resolução dos problemas, e se nós próprios não assumimos as responsabilidades, vamos deixar esse país para quem? Nós contactamos o Dr. Filino Costa Alegre. Nós contactamos o Dr. Bernardino, Tribunal Conta, antigo assessor do Presidente Pinto da Costa. Nós contactamos o Dr. Espírito Santo Pajó. Nós contactamos o Dr. Adelino Pereira. E mais, nós até, eu pessoalmente, pedi um contacto para ser feito com o Dr. Romão Couto, para ver se de facto se consegue avançar nesse país. Mas a partir do momento em que, e eu respeito todas as razões de uns e outros, evidentemente contactamos outras pessoas também, mas eu estou a dar alguns nomes de pessoas para ver que o ADI não quer formar nenhum tribunal constitucional do ADI. O ADI quer um tribunal constitucional que não seja político, que seja de pessoas que são reconhecidas na sociedade, com qualidade, com conhecimentos, etc, etc. Então, mas a partir do momento que as pessoas, por razões pessoais e outras razões, não estão disponíveis, os que estão disponíveis têm que avançar. Daí que é preciso que o povo saiba isso tudo, para que o povo não se deixe levar e não se deixe enganar. É preciso que o MLSTP saiba isso tudo, porque os militantes do MLSTP são santomenses, mas se não forem esclarecidos, podem ser induzidos em erros.
pela direção do MLSTP. Os militantes do MLSTP, se não estão satisfeitos, têm o direito de manifestar, mas têm que manifestar respeitando a lei. Se não perceberam a questão do Tribunal Constitucional, eu expliquei na minha perspectiva, mas está aí. Nós demos os documentos a todas as embaixadas, a todos os organismos internacionais, e vamos mandar esses documentos para a CPLP, para associações de juristas internacionais, para toda a gente. E, em última instância, quem é que decide? Não é o povo. Se a oposição está tão segura, então eles que pedem para nós adiantar as eleições. Vamos adiantar as eleições. Se estão tão seguros que está tudo mal, que o povo não sei o quê, então que a oposição peça para nós avançarmos as eleições. Eu estou pronto amanhã para irmos às eleições. Mas eu não quero desordem, porque quem paga é o povo pequeno. Eu não quero que levem os jovens a ir manifestar ilegalmente, porque os filhos deles estão em casa ou estão em Lisboa. E quem fica com confusão aqui? Isso é que eu não quero. Mas se quiser eleições amanhã, vamos às eleições. Se quiser referendo sobre a justiça, que se vá a referendo sobre a justiça, para saber se os santomenses estão satisfeitos com esse tribunal que nós temos ou se não querem outra coisa. Senhor Primeiro-Ministro, já nessa reta final da nossa entrevista, se os partidos da oposição decidirem continuar com essa postura, como o senhor mencionou, com a criação ou a instigação da instabilidade no país, qual será a postura que o governo irá adotar ou como é que irá lidar com esta matéria? Sabe, eu conheço bem os políticos da praça. Eu os conheço muito bem. Por isso eu não falo para eles. Não falo para eles. Eu falo para a população e para a militância. Nós estamos aqui para garantir a democracia, que é o direito da oposição, mas é também o direito da maioria. É preciso as pessoas não esquecerem disso. Direito de manifestar, tudo bem. Dentro da lei, não há nenhum problema. Querem manifestar todos os dias, vamos ter que dar subsídio à polícia, mas todos os dias terão a polícia a protegê-los, desde que respeitem a lei e poderão manifestar. Agora, nós não podemos permitir violação da lei. Nós não podemos permitir. Por conseguinte, eu chamo a atenção para isso. E, mais que isso ainda, porque as pessoas aqui têm o hábito que para fazer manifestação é só precisa de dinheiro. Não. Para fazer manifestação é preciso consciência, é preciso esclarecimento, é preciso as pessoas estarem convictas que elas estão a reclamar qualquer coisa que é real e que existe. Por isso, eu estou mais preocupado em continuar o diálogo, mas o diálogo com a população, para a população perceber o que está-se a passar. Os políticos querem o poder pelo poder a todo custo. Eu já disse, há uma via, eleições. Não querem esperar que digam, arranjamos dinheiro, fazemos eleições mais cedo ainda. Porque nós não temos receio do povo. Nós estamos aqui para servir o povo. Se o povo quiser para nós sairmos, saímos. Se o povo quiser para nós ficarmos, ficamos. Agora, o povo não pode ter escolhido, pela primeira vez há décadas, um partido para ter maioria absoluta, para o partido não governar. Ou para eu governar em função do gosto do MLSTP e do PCD. Quer dizer, não faz sentido. Nesse caso, era melhor MLSTP e PCD continuar. Se o povo quis mudar, dar maioria absoluta a um partido, é para ver mudanças. E tudo que nós estamos a fazer não são mudanças radicais, nem mudanças autoritárias. Mas é normal que quando se faz uma mudança, haja resistência. Mas se é a vontade da maioria, a minoria tem que seguir. Mas vai continuando com os seus argumentos, etc, etc, até um dia que os seus argumentos prevalecem. E prevalecem onde? Nas urnas. Não na desordem. É a única coisa que eu tenho para dizer. Ok, Sr. Primeiro-Ministro, creio que praticamente é tudo, não é? Eu espero, eu vos disse desde o início, perguntem tudo que vocês quiserem,
eu colaboro para esclarecer. Mas o ponto mais importante que eu volto a dizer, as pessoas não estarem a seguir aventureiros. As aventuras desse tipo não servem São Tomé e Príncipe, não servem nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum mais velho de São Tomé e Príncipe. Não servem. Só trazem confusão para o benefício de alguns que só sabem viver quando não há ordem, quando só há esquemas, aí é que eles sentem-se à vontade. Sr. Primeiro-Ministro, obrigado por ter aceito e por ter nos recebido na sua sala. Para nós sempre foi um prazer e tentamos explorar tudo quanto foi a manifestação de ontem. Mais uma vez, obrigado e quizás estaremos de volta numa próxima oportunidade. Obrigado, façam o vosso trabalho em completa independência, isenção e sempre movido pelo espírito de informar os santomenses e não só, e de obrigar cada um a esclarecer melhor as suas posições. Obrigado.